Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui, é de graça, não custa nada. É só você clicar no botão inscrever-se que você será inscrito e também não esquece de ativar o sininho na opção todos, assim, sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E claro, deixar o seu joinha, o seu gostei, que também não custa nada. Em um minutinho você faz tudo isso e não custa nada e ajuda muito aqui o canal. A receita de hoje é bolo de chocolate crocante. Essa receita viralizou, tá todo mundo fazendo e claro, eu tinha que trazer a minha versão para vocês. E gente, ficou maravilhoso. Então agora, bora cozinhar. E para a massa do bolo, eu vou usar óleo de milho, mas pode ser de soja também, se você tiver. Vou usar açúcar refinado, vou usar também açúcar mascavo para trazer umidade e sabor para essa massa. Vou usar farinha de trigo branca comum, aquelas que não têm fermento químico. 2 ovos inteiros em temperatura ambiente. Vou usar o fermento químico próprio para bolo. Vou usar sal, cacau 100%, mas você pode usar o cacau chocolate 50% cacau. Vou usar água filtrada, vou usar leite integral e chocolate. Esse chocolate é o blend, que ele é meio amargo com ao leite, mas pode ser somente meio amargo ou somente ao leite. E aqui na farinha de trigo eu vou juntar o sal, o fermento químico, eu vou dar uma misturada e vou deixar aqui reservado. E aqui eu tenho o leite e a água, vou levar os dois para o micro-ondas para deixar bem quentinho. E aqui na tigela eu vou colocar os ovos e os açúcares e vou bater por um minutinho. E aqui não precisa bater demais. Mexe por um minutinho até você ver que conseguiu misturar bem os açúcares com os ovos, que já é suficiente. E depois de mexer por um minutinho, fica assim, tá vendo? Ó? Então, agora eu vou deixar aqui essa tigela de lado. E em outra tigela, eu vou colocar o leite. O leite já está morninho, mas eu ainda vou esquentar mais um pouco. Vou colocar o cacau, eu estou usando cacau 100%, como eu falei, mas você pode usar o chocolate 50% cacau se você quiser. Eu gosto de peneirar para poder tirar aqueles gruminhos, que sempre fica bastante gruminho do cacau, que ele não desmancha. Então, vou peneirar e depois vou colocar também o chocolate. E antes de colocar o chocolate, eu vou dar uma batidinha com o fouet para poder dissolver esse cacau. Ele é um pouquinho mais chatinho para misturar, mas como o leite está morno, então fica um pouco mais fácil. Então depois que eu misturo, coloco o chocolate e dou uma misturada de novo. Se eu perceber que o chocolate não dissolveu, não derreteu completamente, aí eu levo de novo para o micro-ondas por 30 segundinhos e vou misturando até derreter o chocolate. E depois de misturar o chocolate com o cacau e o leite, eu deixei de ladinho, então agora eu voltei aqui para a tigela com os ovos e os açúcares, coloquei o óleo, eu vou mexer por um minutinho somente até misturar. Depois de misturar o óleo, então agora eu vou colocar o leite com o cacau e o chocolate e também vou misturar por um minutinho. Veja que o processo todo é rápido. Coloca o ingrediente, dá uma misturada, coloca o outro. Então não precisa dar ponta, não precisa bater por muito tempo. Você vai mexer somente até misturar. E agora eu vou colocar a farinha de trigo e lembrando, eu já coloquei o sal e o fermento nessa farinha. Eu coloco a farinha aos poucos, eu vou peneirando para deixar a farinha mais solta e também tirar aqueles gruminhos que fica na farinha. E aqui também não precisa bater, é somente misturar.
Depois de misturar bem a farinha, então agora eu vou colocar água quente, tem que estar bem quente, e vou dar uma misturada e a massa está pronta. E agora a massa do bolo está pronta, eu vou passar para a forma e como meu papel manteiga acabou, eu vou usar saquinho de pão. E eu passei um pouquinho de manteiga no fundo apenas para colar o papel e a parte de dentro do saquinho fica para cima em contato com a massa do bolo. E vou levar para assar. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, eu uso forno elétrico, ligo somente a resistência de baixo. Vai ficar lá mais ou menos uns 40 minutos, se você sentir cheirinho de bolo, soltou das laterais, significa que está pronto. Aí você faz o teste do palito. E agora, para fazer a calda do bolo, eu vou usar leite condensado, creme de leite, cacau 100% e leite integral. E antes de levar tudo para a panela, eu vou juntar o cacau com o leite condensado para poder dissolver esse cacau. Porque se eu jogar tudo na panela e vou misturar, não vai dissolver o cacau, vai ficar aqueles pontinhos escuros do cacau que não vai sumir. Então, eu gosto de primeiro misturar o leite condensado com o cacau, mexer bem até dissolver completamente e aí sim eu junto todos os ingredientes. E agora sim, cacau dissolvido, vou levar tudo para a panela e vou deixar fervendo por 5 minutinhos. E antes de levar para o fogo, eu vou misturar bem esses ingredientes. E aí vou levar para o fogo, começou a ferver, vou contar 5 minutinhos e vou desligar. Enquanto a calda ferve, o bolo já assou e veja como que ele ficou. Eu acabei de tirar do forno, tá bem fofinho. Veja que ele dá uma soltada nas laterais, isso significa que já está assado. Vou deixar aqui sobre uma grade por uns 15 minutinhos, porque eu vou desenformar ele morno. E a calda já ferveu por 5 minutinhos. E ela fica assim, gente, ela fica bem líquida mesmo, desse jeito mesmo. Então agora eu vou desenformar o bolo para poder colocar a calda ainda quente. Agora eu vou desenformar o bolo e eu só vou desenformar porque eu usei papel de pão, que é papel manteiga no fundo. Se você não usar, você não precisa desenformar, você só faz os furinhos em cima do bolo e coloca a calda. Então, como eu tenho que tirar o papel, então eu vou desenformar. Estou passando a faquinha em volta para soltar o bolo porque eu não untei a lateral. Eu também vou tirar esse tampinha, essa parte de cima do bolo com uma faquinha, porque eu acho que fica mais fácil da calda entrar e também para deixar o bolo retinho. Mas se você não quiser, não precisa fazer isso. Você somente fura o bolo com garfo e coloca a calda. E agora que eu tirei o topinho do bolo, então agora eu vou colocar a calda. O bolo ainda está morninho, a calda também está um pouquinho quente, mas não tem problema. Então, eu vou colocar a calda aos poucos, vou furar com garfo também para espalhar. Então, eu vou colocar quase toda a calda. Se você quiser, pode colocar toda a calda. Eu só não vou pôr porque eu vou desenformar esse bolo depois. E se colocar a calda, ele vai ficar com muito úmido, a chance de quebrar é muito grande. Então, é só porque eu vou desenformar. Mas se você não for desenformar, for com medo da forma mesmo, então pode colocar toda a calda. E a calda precisa estar quente. A minha foi dando uma esfriada, está morna ainda. E veja que ela vai ficando mais encorpada, fica mais difícil de entrar no bolo. Então, coloque com a calda ainda bem quente.
E esse é o tanto de calda que sobrou bem pouquinho, foi um dedinho só. Então agora eu vou embalar esse bolo com um saquinho próprio para alimento e vou deixar na geladeira por no mínimo 4 horas. Tem que ficar bem geladinho. E para fazer a ganache eu tenho aqui chocolate nobre, não é chocolate fracionado, e é o blend, que é uma mistura de ao leite com meio amargo. E vou usar também doce de leite no lugar do creme de leite, que você pode usar Nutella ou creme de leite mesmo. Eu vou levar o chocolate para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter. Se você quiser, já pode misturar com doce de leite e levar para o micro-ondas. E uma dica, se você for usar o doce de leite também, use um doce de leite mais molinho, porque assim fica mais fácil para você conseguir misturar com o chocolate. Ou então, se você pegar um mais firme como eu, você pode colocar um pouquinho de creme de leite ou até mesmo de leite para conseguir mexer. E aqui é só misturar, bate bem com a colher para poder deixar os dois bem misturados. E, ó, tá vendo como ele fica assim, ó? Então você pode levar para o micro-ondas mais um pouquinho e misturar bem, ou colocar um pouquinho de creme de leite ou leite, só para deixar ele um pouco mais fluido para ficar mais fácil de misturar. E você vai mexer até ficar assim, ó, brilhante, tudo bem misturadinho. E o bolo ficou na geladeira por 2 horas, então agora eu vou tirar ele do saquinho, vou passar a ganache por cima, vou cobrir novamente e levar para a geladeira de 1 a 2 horas. Depois de espalhar a ganache, agora eu vou colocar de volta no saquinho e vou levar para a geladeira. Aqui, gente, se vocês quiserem colocar um plástico filme primeiro e depois o saquinho, melhor, porque vocês viram, ó, colou tudo no saquinho. Mas não tem problema, vai ficar bom do mesmo jeito. E agora, para fazer a parte crocante do bolo, eu tenho aqui sucrilhos. Você pode comprar esse cereal da marca que você quiser. E aqui eu tenho também chocolate nobre, que é o mesmo chocolate, que é o chocolate blend, que eu usei para fazer a ganache. Eu vou levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter. Então, derreti, ó. Então, põe no 30 segundos, tira, mexe, coloca de novo até derreter e cuidado para não queimar. Então, agora eu só vou misturar os dois. E agora que está tudo bem misturadinho, tá vendo que o sucrilho está todo coberto com chocolate, então agora é só colocar no bolo. E agora é só você espalhar e dar uns apertãozinhos para ele misturar com a ganache. Não sei se vocês perceberam, mas a minha ganache ainda estava um pouquinho mole, não tem problema, pode colocar com a ganache mole mesmo. E agora eu vou passar um plástico filme, pôr no saquinho e levar para a geladeira. Eu vou fazer isso, gente, porque eu quero desenformar esse bolo, eu quero que ele fique inteiro na hora de desenformar. Se você for consumir ele na forma mesmo, você não precisa levar na geladeira. Deixa em temperatura ambiente por uns 10, 15 minutinhos. Você passa o dedinho em cima, se você vê que já tá um pouquinho firme, já pode cortar. Porque essa parte de cima é só chocolate derretido com sucrilhos. E o chocolate, quando ficar em temperatura ambiente, vai ficar muito duro, difícil de cortar. Então não precisa esperar secar totalmente. Depois de meia hora na geladeira, ó, vou tirar o saquinho, vocês vão ver que ele já tá bem firme. Já dá para perceber que quase não saiu o chocolate no saquinho. E ó, dá pra ver que ele tá bem firme, então ele dificulta na hora de cortar. Então por isso que eu falei, deixa em temperatura ambiente, quando estiver levemente firme, você já pode cortar e servir. Então agora eu vou passar a faquinha aqui em volta e vou desenformar no prato para mostrar para vocês como ficou bem bonito e gostoso. E olha essa fatia, gente, olha que coisa mais maravilhosa. Vocês não estão entendendo como fica maravilhoso esse bolo. E vocês estão vendo que por cima tá um pouquinho molinho. Pois é, eu tive que levar um pouquinho pro micro-ondas, eu levei o bolo inteiro pro micro-ondas, coloquei lá um minutinho para poder conseguir cortar. Então, como eu falei, não esquece, deixa, depois de colocar os sucrilhos com chocolate, deixa lá 10 minutinhos, põe um dedinho, se você ver que tá levemente firme, aí você já pode cortar, senão você vai ter que colocar ele inteiro no micro-ondas para conseguir cortar. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.